Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula dessa sequência aí de várias aulas sobre evolução dos seres vivos. E na nossa videoaula de hoje eu vou abordar com vocês algumas coisinhas aí rápidas, né? Alguns aspectos da evolução humana, tá bom? Vamos começar falando algumas coisas gerais aí sobre os primatas e depois eu vou abordar com vocês alguns pontos aí da evolução humana e algumas das espécies mais importantes ao longo desse processo aí da evolução humana. Então venham comigo aí para vermos esses aspectos, essa visão aí da evolução humana. Então, inicialmente, vamos ver alguns aspectos gerais aí relacionados à ordem dos primatas, né? A ordem dos quais nós, seres humanos, fazemos parte. E essa primeira imagem, esse primeiro slide que está aqui, eu trouxe aí para vocês poderem ter uma visão aí das características gerais aí dos primatas, tá? Então, algumas dessas características, primeiramente, as mãos e pés capazes de agarrar galhos de árvores, exceto o ser humano, como vocês podem ver nessa imagem, né? Aqui você tem a mão de um primata, a forma como você tem essa mão aqui, que permite com que eles agarrem, né, galhos de árvores e com isso consigam se locomover, não só no chão, muitas espécies, mas também, né, conseguem se locomover aí agarrando e saltando, né, projetando o corpo aí nos galhos, entre os galhos de árvores, tá? Isso aqui tem a ver, vamos já aproveitar aqui para falar dessa questão do polegar opositor. O que é o polegar opositor? O ser humano tem um polegar opositor. Polegar opositor significa o polegar aqui praticamente aqui em 90 graus em relação aos demais dedos, né, da nossa mão. E isso você pode observar em vários outros primatas, como na mão do gorila, na mão de um chimpanzé, de um gibão, né? Aqui você tem a pata de um társio, que não possui polegar opositor, mas a maioria, muitos, apresentam polegar opositor. E aí, quando você junta essa característica de polegar opositor com isso que eu acabei de falar agora há pouco, o polegar opositor permite, entre outras coisas, agarrar galhos de árvores e isso dá uma maior eficiência na locomoção desses animais, tá? Outra coisa que permite agarrar os galhos com mais precisão são os olhos localizados na região da frente do rosto, né? Então, a face dos animais, dos primatas, eles têm os olhos na frente e não os olhos na lateral, como muitos outros mamíferos, né? Muitos outros animais aí da classe dos mamíferos apresentam os olhos laterais. Os primatas têm os olhos frontais, o que dá uma visão em profundidade, o que permite dar mais precisão na hora de agarrar os galhos, tá? Outras características, apenas 2 glândulas mamárias, né, geram um filhote por gestação. Isso acaba fazendo com que eles tenham que ter um grande cuidado, uma grande atenção, né, para com esse único filhote que vai ser gerado aí, né, durante o seu processo aí de gravidez. E em quase todos nós temos aí a presença das unhas. Então, dessas características que eu falei para vocês, acho que vale a pena aqui destacar em primeiro lugar para vocês aqui a questão do polegar opositor, associado aí às mãos e pés capazes de agarrar galhos de árvores e os olhos frontais que dão essa visão em profundidade que eu comentei com vocês, tá bom? E aí, nessa imagem, só para complementar a questão do polegar opositor, nós vemos aqui na imagem do lado esquerdo a importância do polegar opositor que permite agarrar, pegar, não só para a movimentação de muitos primatas, mas também para poder manusear, agarrar, pegar objetos. Assim como essa imagem do lado direito, o polegar opositor permitiu a muitos primatas, né, especialmente aí pensando no ser humano e nos hominídeos, permitiu desenvolver esse movimento aqui de pinça. E esse movimento de pinça é um dos movimentos essenciais aí para a criação de instrumentos, de ferramentas de maior precisão. Tá? Então, polegar opositor, pensem nessa característica como uma característica muito importante aí, presente na evolução dos primatas. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho da classificação aí dos primatas para vocês, com base nessa filogenia, né? Lembrando que a filogenia ela tem que ser vista de baixo para cima, tá? Aqui vocês estão vendo, então,
o tempo em milhões de anos. Aqui estaria a linha do tempo atual e aqui estamos voltando no tempo até aproximadamente 45 a 50 milhões de anos atrás, tá bom? Quero chamar a atenção de vocês então nessa imagem para 3 pontos. Aqui estaria o ancestral primata de todas as espécies de primatas que existem hoje em dia. Tá? É muito provável que esse ancestral primata ele seja aí de cerca de 55 a 65 milhões de anos atrás. Há registros fósseis que indicam isso. Um pequeno mamífero que provavelmente vivia em árvores, né? Um pequeno mamífero arborícola que tem aí datado entre 55 e cerca de 65 milhões de anos atrás. E aí, esse ancestral, então, esse mamífero arborícola foi o ancestral de todos os primatas atuais. Os primatas atuais podem ser subdivididos aí em 2 grandes grupos. O grupo dos primatas mais primitivos, chamados aí de prosímios, que eu vou mostrar para vocês na sequência, inclui aí principalmente 3 grupos de primatas, lêmures, lores e társios, e os primatas antropóides, que incluem os macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés e o ser humano que se encontra aqui, tá bom? Então aqui uma visão geral da classificação dos primatas. Na sequência vamos falar um pouquinho melhor dessa classificação. Então aqui nessa imagem, destaquei aqui para vocês na filogenia a divisão dos prosímios aqui, tá? Então os prosímios, que incluem hoje 3 grupos de animais aqui, são primatas são pequenos, né, em termos de tamanho corporal, comparado a um gorila, por exemplo, né, ao próprio ser humano. Nós temos aqui os lêmures, os lores e os társios. Então são pequenos primatas, hábitos noturnos, tem os olhos grandes, aqui você pode ver especialmente os társios aqui, né? Os olhos bem desenvolvidos comparado ao tamanho da própria cabeça, tá bom? Então os primeiros aqui, os primatas mais, vamos dizer assim, primitivos, que seriam aí os prosímios, representados especialmente por esses 3 grupos de animais. Aí depois dos prosímios, nós temos aqui, desse grupo em diante, nós temos o chamado grupo dos antropóides, tá? E o grupo dos antropóides, eles incluem primeiramente aqui os chamados macacos do Novo Mundo. Macacos do Novo Mundo são especialmente macacos que são encontrados nas Américas. Então nós temos aqui vários exemplos, muitas espécies que vão ser incluídas aqui nos macacos do Novo Mundo, mas aqui eu destaquei para vocês 3 espécies mais conhecidas que estão incluídas nesse grupo. Os saguis estão incluídas aqui entre os macacos do Novo Mundo, típicos aqui das Américas, né? América Central, América do Sul. O macaco prego, também um macaco bem comum, aí, inclusive da fauna brasileira. E o bugio, que seria um outro exemplo importante de macacos aí do Novo Mundo. Na sequência aqui nós temos os chamados macacos do Velho Mundo, que são macacos encontrados especialmente na África e na Ásia, né? Também uma grande quantidade de espécies aí estão incluídas aqui entre os macacos do Velho Mundo, mas aqui eu destaquei para vocês 3 espécies mais conhecidas, né? Então nós temos aqui o babuíno, que é uma espécie bem conhecida desse grupo de macacos, o mandril, reparem que eles têm até a feição, o rosto meio comprido, parecido entre eles, né? E um macaco, inclusive, muito utilizado aí, foi muito utilizado em experimentos científicos, especialmente na descoberta aí de grupos sanguíneos, que é o chamado macaco rhesus. Então aqui nós temos 3 exemplos desse grupo de macacos típicos da África e da Ásia, macacos do Velho Mundo. E aí aqui vocês podem ver, né? Eu destaquei essas 4 espécies aqui, porque aqui nós já podemos agrupar todos esses quatro conjuntos aqui de macacos no grupo dos hominídeos, né? Que são os macacos aí muito parecidos com os seres humanos, ou mais próximos evolutivamente aí aos seres humanos. Então nós temos aqui o gibão, que você vê uma figura que está aqui, os orangotangos, que está representado aqui, os gorilas e os chimpanzés. Reparem que em termos filogenéticos, em termos evolutivos,
né, nós temos a maior proximidade evolutiva aqui com o chimpanzé. Por quê? Porque se nós buscarmos aqui o ancestral comum, ó, humano e chimpanzé, o nosso ancestral comum está aqui, está mais recente aí, há cerca de 5 milhões de anos nós temos o ancestral comum de humanos e chimpanzés. Então, por esse motivo, a maior proximidade que nós temos aqui entre nós e outros primatas seria primeiramente com chimpanzés. Em segundo lugar, com gorilas, né? Nosso ancestral comum com gorila estaria aqui. Depois com orangotango, ancestral comum aqui. E depois com o gibão, ancestral comum com o ser humano, estaria aqui, tá bom? Mas aqui nós temos esses 4 conjuntos aqui de antropóides muito parecidos com seres humanos que podem ser agrupados aí juntamente com seres humanos como sendo aí os hominídeos. E aí, resumindo o que nós falamos então na filogenia anterior, primeiramente a questão da origem evolutiva, né? Os primatas se originaram aí de pequenos mamíferos arborícolas, né? Pequenos mamíferos que viviam em árvores, há cerca de 65 milhões de anos atrás, aproximadamente. Logicamente que pode ter variação em torno disso. E aí, as duas grandes divisões que eu comentei com vocês anteriormente, dos primatas, seriam, em primeiro lugar, os prosímios, né, que são representados aí, então, pelos lêmures, lores e társios. Destaco aí para vocês as características de terem olhos grandes, especialmente hábitos noturnos, né? E aí, os antropóides, que eram todos os outros, os macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo e assim por diante, são os primatas que mais se assemelham ao ser humano. A maioria de hábitos diurnos, se alimentam principalmente de vegetais, apresentam todos eles o polegar opositor, isso permite com que eles agarrem galhos de árvores. O desenvolvimento do filhote é lento e, consequentemente, eles têm muitos cuidados com os filhotes, né, para que esse filhote possa se desenvolver da melhor forma possível. Apresentam um comportamento social complexo. E na ordem aqui, como eu comentei com vocês, eu coloquei quais são os mais semelhantes com seres humanos. Então eu pus na ordem de semelhança. De todos eles, os mais semelhantes com seres humanos são os chimpanzés, seguidos dos gorilas, depois orangotangos e seguido dos gibões, tá bom? Então com isso, finalizamos aqui essa ideia geral aí dos primatas, né? Quais são características gerais dos primatas. Finalizamos essa primeira videoaula que eu falei aqui sobre a evolução humana e na próxima videoaula nós vamos detalhar melhor, de forma mais específica, aí, aspectos da evolução humana, tá bom? Qualquer dúvida me procurem, eu estou à disposição, gente. Até a próxima aula.